Sou professora Catarina Cerqueira e vim apresentar o e-book Gestão Escolar e seus desafios nos tempos presentes. Vamos apresentar nosso material de estudos em 2 videoaulas. Nessa primeira, vamos abordar os capítulos 1 e 2. Antes de tudo, partimos do pressuposto que a escola é um produto das relações sociais, sendo influenciada pelas transformações econômicas, culturais e políticas do seu tempo. A gestão escolar se insere, portanto, em um campo de disputa de projetos, cujos desdobramentos implicam não somente nas formas de organização das escolas, mas também na efetivação da educação como um direito social. Nesse sentido, ao longo da história da educação brasileira, existiram diversas abordagens teóricas sobre gestão escolar, que variaram de acordo com o contexto histórico e com as intencionalidades em torno da função social da escola. Vamos conhecer alguma dessas abordagens e debater, a partir dos marcos que orientam a organização da educação brasileira, as possibilidades de construir uma gestão democrática comprometida com a educação de qualidade socialmente referenciada. O e-book está dividido em 5 capítulos que iremos apresentar brevemente para vocês agora. No primeiro, sobre o título Abordagens sobre Administração e Gestão Escolar, você irá conhecer alguns representantes do pensamento clássico e, posteriormente, pensadores que compreenderam a gestão escolar sobre uma perspectiva mais crítica. Os primeiros estudos acerca da administração escolar no Brasil foram desenvolvidos na década de 1930. Era um contexto de avanço da industrialização e havia um discurso corrente de que era necessário modernizar o Brasil. Para tanto, a escola passou a ser um lugar de destaque num conjunto das instituições que teriam como função desenvolver economicamente o país. As teorias sobre a administração escolar nesse período tinham como finalidade garantir que a escola pudesse funcionar de acordo com as novas necessidades da sociedade, preparando os estudantes para que se tornassem aptos a trabalhar em uma nação industrializada. Os primeiros intelectuais brasileiros do período, vinculados à proposta da Escola Nova, defendiam a ampliação da oferta educacional de maneira gratuita, laica e de responsabilidade do Estado. Pautavam também a necessidade de uma maior cientificidade na abordagem de questões do campo educacional, contrapondo-se ao controle que a Igreja Católica possuía na educação brasileira desde a colonização. É nesse contexto que os primeiros escritos sobre administração escolar buscaram adequar as características da administração geral, associadas à gestão das fábricas, aos objetivos da educação. Nesse sentido, a abordagem clássica da administração serviu como suporte para se pensar a administração no âmbito escolar, de acordo com os princípios concebidos para o desenvolvimento da produção capitalista. Um dos primeiros estudos, seguindo essa lógica, foi produzido por Antônio Carneiro Leão, que, em 1939, escreveu a obra Introdução à Administração Escolar. O autor identificava, na figura do diretor, a representação oficial do Estado na escola, assegurando que, como um chefe de repartição pública, tinha o compromisso de defender a política educacional do Estado. Caberia ao diretor pensar e organizar as diretrizes de funcionamento da escola, enquanto os outros membros da comunidade escolar teriam que executar o que foi determinado pelo chefe. Outro professor que também se apropriou dos princípios da administração geral foi o professor José Querino Ribeiro. Em sua principal obra, Ensaio de uma Teoria da Administração Escolar, publicada em 1953, ele defendia que os fundamentos da administração científica se relacionavam com os processos de administração escolar, ou seja, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Para que a escola funcionasse adequadamente, seria fundamental a existência de uma estrutura hierárquica na organização, de modo que o diretor fosse a autoridade central. Contemporâneo desses teóricos, Anísio Teixeira, apesar de defender os mesmos princípios de modernização vinculados à Escola Nova, não compartilhava com seus colegas a percepção de que havia correspondência entre a administração das fábricas e a administração das escolas. Ele tinha uma preocupação com a profissionalização da educação e com a formação de professores para atuar como administradores escolares. Para o autor,
A administração deveria possibilitar a construção de uma organização eficiente e uniforme da escola em benefício de todos os estudantes. Anísio Teixeira deu início ao pensamento que problematizava a adoção de princípios da administração clássica na educação. Contudo, essa percepção mais tecnocrática permaneceu hegemônica até os anos de 1980, quando o processo de redemocratização do Brasil suscitou discussões sobre a necessidade de se pensar uma escola democrática. A reabertura política permitiu a elaboração de outras teorias no campo da administração escolar. Autores como Miguel Arroyo, Maria Fátima Félix e Vitor Paro construíram suas reflexões partindo de uma leitura mais sociológica sobre a questão das escolas. Em comum, esses pesquisadores abordaram os determinantes sociais e econômicos da administração escolar, destacando, como definiu o professor Vitor Paro, que a atividade administrativa não se dá ao vazio, mas em condições históricas determinadas para atender às necessidades e interesses de pessoas e grupos. Na perspectiva crítica, o dirigente escolar deve compreender a natureza política do seu trabalho, recuperando o sentido social de sua prática. Para se contrapor ao caráter conservador presente no modelo de administração pautado na racionalidade capitalista, a administração escolar deve ser direcionada à transformação social. Assim, a prática administrativa deve primar pelo coletivo, priorizando as necessidades da sua comunidade. É nesse período que a concepção de gestão escolar ganhou força em relação à percepção da administração escolar, com o intuito de valorar a dimensão política e pedagógica dessa prática. Já no capítulo 2, de título A Nova Gestão Pública na Educação Brasileira, debateremos como as transformações que o Estado brasileiro passou após o período de redemocratização impactaram também na gestão das políticas educacionais e das escolas. Observaremos que, ao mesmo tempo que tivemos importantes conquistas na legislação brasileira, que visaram garantir o direito à educação de forma ampla e democrática, novas formas de controle sobre o trabalho dos diretores e diretoras escolares foram acionadas, tendo por parâmetro os padrões do mercado e da gestão privada. Após as intensas mobilizações dos movimentos sociais e de educadores, a Constituição Federal, promulgada em 1988, estabeleceu, no seu artigo 205, que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Os princípios de gratuidade, laicidade e oferta de uma educação com vistas à formação cidadã e à preparação para o trabalho foram garantidos. Por outro lado, na década de 1990, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso iniciou uma reforma administrativa com o objetivo de promover a desburocratização, a descentralização, transparência, avaliação de resultados e a competitividade no Estado. É sob esse contexto que os padrões de gestão privada passam a orientar a gestão pública. A nova gestão pública parte do pressuposto de que o Estado, com sua máquina burocrática, é caro, mal gerenciado e ineficaz. Nesse sentido, cria-se uma proposta de reestruturação baseada em processos de responsabilização e avaliação contínua dos agentes públicos e das políticas. Essa reestruturação culminou em grandes mudanças nas políticas sociais, dentre as quais as relativas à educação. Os sistemas educativos ficam a serviço da competitividade econômica, cada vez mais sendo estruturados como os mercados, e há o estímulo para que as escolas sejam administradas ao modo das empresas. Esse modelo de educação, pautado nos parâmetros empresariais, tem se afirmado considerando os direcionamentos dos organismos internacionais, a exemplo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e o Banco Mundial. A presença da cultura dos resultados e do desempenho é um dos grandes efeitos desse alinhamento com a nova racionalidade administrativa. Nas escolas, as avaliações externas tornaram-se centrais para a condução de todo o trabalho pedagógico escolar e os sujeitos, gestores, professores e estudantes passam a ser responsabilizados pelos resultados apresentados,
sem que sejam considerados aspectos estruturantes. Além disso, outro elemento que se articula ao novo gerencialismo é a privatização da educação. Quando ouvimos a palavra privatização, pensamos que ela se refere apenas à venda direta de alguma instituição pública para uma organização privada. Mas o conceito de privatização é muito mais amplo, se relacionando com as medidas que têm subordinado direta e indiretamente a educação obrigatória aos interesses do setor privado. Assim, a concepção de privatização abarca, segundo a professora Tereza Adrião, as dimensões da oferta educacional, do currículo e da gestão. A atuação dos institutos privados tem sido cada vez mais valorizados a partir de uma retórica da responsabilidade empresarial. Apesar de muitos desses grupos se apresentarem como não lucrativos, a atuação deles junto às redes públicas sempre está articulada à subordinação da gestão aos interesses do mercado, em consonância com os parâmetros da nova gestão pública. Bem, nessa vida-aula ficamos por aqui. Na próxima, vamos conhecer os capítulos 3, 4 e 5. Bons estudos e até lá!